Olá! A igreja é como uma mãe, porque por meio do batismo ela dá a vida de fé. Quantos de vocês lembram o dia dos seus batismos? Muitas pessoas não sabem. Eles dizem, acho que foi na Páscoa ou no Natal. O dia do nosso batismo é o dia do nosso aniversário na igreja. O dia que a nossa mãe igreja nos deu um aniversário. A igreja procura por seus filhos durante suas vidas, assim como uma mãe. Está aí o porquê de todo batizado ser parte da igreja. A igreja não é só para padres. Nós todos somos parte da igreja. Se você diz que acredita em Deus, mas não na igreja, você está dizendo que você não acredita em você. E esta é uma contradição. Nós todos somos igreja. Todos nós, desde um recém-nascido batizado até os bispos e o Papa. Todos nós. Estas são as palavras do Papa Francisco para nós no dia de hoje, porque o tema do nosso programa Eclésia é Por que somos católicos? E eu dou as boas-vindas para cada um de vocês que está em casa, acompanhando o programa Eclésia. Hoje, excepcionalmente, às 8h30 da noite, vamos ter um tempo maior para conversarmos, para questionarmos sobre esse tema. E por isso também eu acolho o Padre Guido. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Simone, e parabéns para todas as pessoas que nos acompanham, porque é um tema muito belo. Acabamos de ouvir uma pergunta da parte da senhora. Quem de nós se lembra o dia do seu batismo? Porque exatamente foi o dia que marcou para sempre a presença de Deus na nossa vida. E hoje, prezados amigos telespectadores, não é difícil conseguir um atestado da igreja. Graças a Deus, também todas as paróquias do Brasil hoje estão devidamente informatizadas. Isto é, só procurar para a igreja onde nós fomos batizados, ou se não tem mais a igreja na diocese, que tem sempre uma cópia, em poucos instantes nós temos um documento onde está escrito a data do batismo, a igreja, o nome do padre que nos batizou, a data do nosso nascimento, o nome completo dos pais e o nome completo dos padrinhos. Exatamente, a nossa identidade como cristão. E claro que o programa Eclésia tem prêmios para todos aqueles que se tornarem novos sócios e todos os que participarem do programa de hoje, enviando o seu questionamento sobre esse assunto, respondendo a essa pergunta, por que você é católico? Já pensou nisso? Escreve aqui pra gente e todos os que participarem também vão concorrer a um prêmio especial. Então, para os novos sócios nós temos Pensamentos para os Jovens do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzalez. Então, vocês que contribuírem, que se tornarem um novo sócio no dia de hoje, vai chegar aí na sua casa um boleto, você vai contribuir com aquilo que você puder, porque esta é uma obra de evangelização e nós contamos com a sua ajuda. Todos os que participarem do programa Eclésia de hoje, todos vocês, com um pedido de oração, respondendo essa pergunta, enviando o seu questionamento, a sua crítica sobre esse assunto, está concorrendo ao livro Jejum, o que é e como se faz, e o CD do Márcio Pacheco, além do chaveiro da Sagrada Família. Então ligue 019 3871 9620 ou escreva eclesia@rs21.com.br. Esse programa, vocês já sabem, é feito para vocês, para cada um de vocês aí de casa. Padre Guido, vamos começar com uma pergunta mais questionadora, talvez muitas pessoas tenham. Por que a igreja se considera, a igreja católica, como a igreja verdadeira, a igreja de Deus? Perfeito. Em primeiro lugar, Simone e prezados amigos, a palavra católico significa universal. Isto é, não limitada a uma região ou a um país ou a um continente, mas abrange o universo inteiro. E o fundamento básico da Igreja Católica é exatamente a pessoa de Jesus. É importantíssima esta sua colocação para deixar bem claro que o nosso fundador é o Filho de Deus feito homem.
não é uma crítica, mas é, como se diz, ser coerente conosco mesmo. Se nós fizéssemos esta pergunta para todos os pastores de todas as igrejas que existem por aí, digam com sinceridade quem é que fundou a vossa igreja. Se estes pastores forem pessoas humildes, nunca, e repito esta palavra, nunca poderia responder que foi Jesus. Porque Jesus, meus prezados amigos, não fundou nenhuma igreja paralela. Todos temos a Bíblia em casa. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 18 até 20, onde Jesus entrega o primado da igreja para Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fala no singular. Não existem igrejas paralelas, mas uma só igreja fundada por Jesus. Por isso a igreja adquire o título de católica. Isto é a mesma igreja presente no mundo inteiro. Nós podemos ter uma nacionalidade diferente. Somos brasileiros, eu sou italiano, mas diante da fé da igreja temos a mesma linguagem. Padre, em termos gerais, depois o senhor pode especificar melhor, se o senhor encontrasse uma pessoa que está discernindo ainda que opção vai tomar diante da sua vida cristã, vida espiritual, enfim, quais são os principais elementos que nos distinguem de outras religiões? Quais são as principais chaves que a gente poderia dizer, não, eu sou católico Sim. por causa disso, disso e disso? Muito bem. Em primeiro lugar, nós somos pessoas que se colocam ao lado dos mesmos apóstolos como alunos das aulas de Jesus. Portanto, os apóstolos foram enviados no mundo para anunciar o Evangelho conforme as dicas de Jesus. E esta é fundamental, é a coisa mais fundamental, porque hoje, como nunca, precisamos observar na íntegra esta doutrina ensinada por Jesus e que não admite nenhuma manipulação. Infelizmente, prezados amigos telespectadores, no decorrer destes 2000 anos de história, a pessoa humana teve a ousadia, não só de manipular a Bíblia, até de colocar na boca de Jesus frases que Jesus nunca pronunciou, ou pior ainda, até de arrancar páginas da Bíblia Sagrada. E, claro, temos sempre um grande amor, um grande respeito e sempre prontos a acolher estes nossos irmãos. Mas a palavra de Deus não se pode modificar, não é sujeita a uma interpretação pessoal, mas ao fundamento histórico do magistério da Igreja. Essa questão da Bíblia é bastante relevante porque várias religiões, além da católica, estudam a Bíblia, se aprofunda. Sim. Muitas, inclusive, têm muita ênfase na questão do estudo bíblico, coloca na questão da Bíblia toda a centralidade da sua fé. Mas nós podemos identificar com clareza, com tranquilidade, que a figura de Nossa Senhora, ela é olhada com carinho e com total relevância ao papel, à mulher que ela foi, em primeiro lugar como a primeira discípula do Mestre, sim, a mãe de Jesus e também como a porta-voz deste filho na continuidade da vida cristã. E ela está presente tanto no Antigo Testamento, com referências à figura de Maria, quanto no Novo. Padre Guido, por que as demais religiões não dão esse devido valor à figura de Maria, assim como a católica? Sim. A resposta a esta sua pergunta é porque a pessoa de Maria é interpretada pelas demais religiões como uma pessoa passiva, um elemento passivo. Quer dizer que não tem relevância? Exato, que Deus escolheu e ela aceitou sem dar uma resposta de adesão total. O que é contraditório porque
no Evangelho de São Lucas, nós notamos a resposta explícita de Maria, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Através desta resposta ativa, Maria se tornou parte integrante da redenção humana. Portanto, ela se colocou ao serviço de Deus, serviu a Deus até o fim e se ocupa hoje na devoção do povo um lugar de grande destaque, porque ela continua hoje sendo a mãe da humanidade inteira. Diante das divergências criadas pelos protestantes, acontece depois um fenômeno muito triste, que não se trata só, da parte deles, de dar para Nossa Senhora o título de colaboradora direta, mas acabam depois não reconhecendo determinadas verdades de fé que o magistério da Igreja aprovou. Por exemplo, Maria, com o título em língua grega de Theotokos, isto é, Mãe de Deus. Porque Maria gerou a Jesus na natureza humana, mas Jesus é Deus. Portanto, Maria adquiriu o título de Mãe de Deus, dogma de fé pronunciado pelo Concílio de Éfeso, no ano 431. No ano 630, o outro passo fundamental que a Igreja fez, estudando a figura de Maria, foi definida a virgindade de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Os crentes batem muito numa tecla, desculpe a expressão, errada. Pegam ao pé da letra, numa linguagem aramaica, algumas expressões onde se fala dos irmãos de Jesus, mas que, entre aspas, nunca são chamados de filhos de Maria. Mas, padre, dentro dessas questões fundamentais da Igreja, como a virgindade, esses dogmas de fé, aliás, além deles, Maria certamente exerceu uma função importantíssima. A figura de fé, de testemunho dela, se aproxima o Natal e cada vez mais a gente volta a olhar para a Sagrada Família, para as dificuldades que enfrentaram, e eles são uma referência para nós na vida como família. Então, é até interessante perceber como não é dada essa devida importância a ela. Exato. Nós lamentamos que os protestantes, em geral, digo esta palavra porque há alguns protestantes que respeitam e louvam a Nossa Senhora. Os ortodoxos, inclusive, têm o mesmo culto, o mesmo afeto, a mesma devoção que nós reservamos para com Nossa Senhora. Maria foi um instrumento ativo no campo da redenção e ela recebeu da parte de Jesus a tarefa de cuidar da humanidade inteira. E ela continua até hoje cumprindo fielmente esta sua missão, cuidando de nós. Por isso que nós a invocamos. Por isso que não há nenhum lugar do mundo onde não haja uma imagem, um santuário, um sinal de graças alcançadas através de Maria. Porque todas as graças de Deus chegam para cada um de nós através deste canal que é a intercessão de Nossa Senhora. E você aí de casa, por que você é católico? Ligue e participe. Aquelas pessoas que se tornarem sócios estão concorrendo a um kit especial no dia de hoje, que é Pensamentos para os Jovens, do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzalez. E todos que enviarem o seu e-mail, o seu pedido de oração, a resposta a essa pergunta ou a sua dúvida, estão concorrendo ao livro Jejum, o que é e como se faz, e o CD do Márcio Pacheco, além do chaveiro da Sagrada Família. E Padre Guido, tem mais um questionamento aí nosso. Por que que nós católicos não somos batizados como Jesus foi na época deles? Resposta a essa pergunta? Você vai conferir daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós voltamos já já.